Efésios 2, de 1 a 7. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, aleluia, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Primeiramente, irmãos, esse texto fala como estava e ainda está a raça humana, perdida, andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediente. Isso aqui não é uma análise de Paulo, é uma análise da palavra de Deus sobre a natureza humana. Como você e eu hoje contava para o pastor, que eu antes de conhecer a Cristo, eu era drogado, eu estava na rua, eu estava com os hippies, tinha abandonado casa, igreja, família, decência, e fui um adolescente totalmente perdido e longe do Senhor, até que fui alcançado pela graça, e essa é a condição do homem. E a graça, meus amados, ela não se originou por causa da condição do homem, ela se originou em Deus, por causa a graça de Deus em Cristo Jesus tem sua origem na natureza divina, refletindo o seu amor incondicional como Criador, aleluia, e que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, de modo, meus amados, que ao pensarmos como estava o homem, que o homem foi criado para a glória de Deus, mas todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, então a graça teve que entrar em atuação, a graça do Senhor, o coração de Deus, como eu cantei, a graça do Senhor foi uma criação do coração de Deus, que une duas características de Deus, justiça e amor. O homem no pecado, ele precisa de justiça, mas Deus não conseguiu jogar a justiça, ele juntou justiça e amor, e isso deu à luz a graça de Deus, é a mistura da justiça e do amor de Deus que nos alcançou, amém, amados? Aleluia, é uma produção divina, por causa do seu grande amor, seu incondicional amor para com cada pessoa, meus amados, aleluia. O segundo ponto é que a graça só é possível através de Jesus, não é uma coisa que Deus solta nesse mundo e diz, todo mundo está debaixo da graça. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, João 1,12. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória do Senhor se manifesta então através de Jesus. Jesus traz na bagagem celeste, enviado por Deus, o quê? Graça. Graça na mochilinha de Jesus para este mundo.
veio cheio de graça e de verdade. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Jesus foi quem então trouxe a graça do amor de Deus para este mundo, e através do seu sacrifício na cruz, aleluia, onde é representada a máxima expressão da graça, onde a redenção é oferecida por meio de um sacrifício supremo do Filho de Deus. Ali, apertando a cruz, jorrou graça, irmãos. Ali a graça ficou sendo acessível a todo aquele que nele crê. Então, através de Cristo, nós podemos usufruir desta graça maravilhosa do Senhor, aleluia, porque com Ele, meus amados, estando ainda nós mortos em nossas ofensas, delitos, em outra versão, nos vivificou juntamente com Cristo, por isso pela graça nós somos salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Sabe, irmãos, que a natureza de Cristo não é só para perdoar os nossos pecadinhos e os nossos pecadões, é para nos fazer ressuscitar junto com Ele. Cada pessoa é uma nova pessoa ressuscitada com Jesus, e nós precisamos compreender o que isso quer dizer. Isso é uma nova natureza, é uma nova maneira de viver, é uma nova maneira de existir neste mundo, amados. A graça de Deus quer nos alcançar, não apenas para nos perdoar dos pecados. A graça de Deus, ela quer nos transformar. A lei dos judeus, amados, ela gerava até pessoas obedientes. As pessoas que obedeciam à lei, elas eram obedientes, mas elas não eram transformadas. A graça é um instrumento de Deus para trazer não só obediência, mas trazer uma transformação radical. E nós olhamos para nós hoje, depois da graça de Deus, e nós podemos ver a transformação. Quantas pessoas a gente pode dizer, pô, essa pessoa foi transformada por Deus, né? Como é bonito a gente poder olhar para uma vida que era um trapo, como eu, meus amados, era um trapo, e depois você olha, ele foi transformado por Deus, ele foi totalmente transformado. Você olha um casamento totalmente destruído, a graça de Deus entra naquela casa. A minha casa, irmãos, era um lugar destruído, era um lugar pai e mãe se divorciando, os filhos tudo drogado, tudo no mundo, perdidos, indo de mal a pior, ninguém mais estudava, ninguém mais fazia nada, mas entra a graça de Deus, irmãos, na nossa casa, e a casa é transformada. A mãe foi transformada, eu fui transformado, meus irmãos foram transformados, um a um transformados. Depois entra uma pessoa lá, o irmão que entrou lá e viu a casa destruída, ele nos conhecia quando ainda éramos crentes numa outra cidade do interior. Depois a gente veio para Porto Alegre, todo mundo foi para o mundo, e esse irmão entrou na nossa casa, e ele ficou horrorizado do que ele viu, e ele foi lá e chamou o pastor Erasmo Ungaretti. E o pastor e a sua esposa chegaram na nossa casa, trouxeram na mochilinha a graça, e a graça entrou, e foi mudando, e foi transformando. Nós não passamos a ser apenas obedientes de coisas da igreja, obedientes de algumas coisas que tinham que acontecer. Não, nós começamos a ser totalmente transformados, porque a graça, ela promove essa transformação radical na vida de cada pessoa. Se não tiver transformação, não tem graça, é desgraça, irmãos. Tem que ter transformação. A graça não apenas perdoa, mas também transforma as vidas, capacitando indivíduos a viverem de acordo com os princípios de Deus. O objetivo da graça é fazer cumprir o propósito de Deus. Romanos 8:28 diz: sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Sabe qual é o propósito de Deus?
vem no versículo seguinte, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Este é o propósito de Deus, fazer de cada um de nós uma pessoa transformada à imagem de Jesus. Deus não quer crentes religiosos, evangélicos, não quer pessoas que aderem a uma ideologia cristã, não. Deus quer pessoas transformadas, irmãos. O propósito de Deus é transformação. Não adianta a gente querer ter crente que só crê, porque a palavra diz que até o diabo crê. Crente tem que ser alguém que diz para Deus: Deus, eu quero ser transformado. E não é uma vez só. A gente é transformado de fé em fé e de glória em glória. Somos transformados de glória em glória à sua própria imagem. Aleluia! Com o nosso rosto desvendado, nós vamos sendo transformados todos os dias, toda hora, todo momento. Deus vai promovendo transformações na nossa vida. E o que Deus quer com você hoje é continuar essa obra de mudança. Eu preciso mudar, irmãos. Eu tenho coisa ainda que eu preciso mudar, eu preciso crescer, eu preciso deixar para trás, eu preciso continuar a ser transformado. Eu quero ser um homem cada dia mais parecido com Jesus. Eu não quero perder esse propósito. Esse propósito mudou a minha vida, mudou a minha casa, a minha família. Esse propósito me deu um casamento feliz, me fez criar os meus filhos dentro da graça do Senhor, porque eles conheceram desde criança o propósito eterno de Deus. Nosso objetivo não era levá-los na igreja todo domingo, não, é que eles fossem em tudo menino e menina semelhante a Jesus. Esse é o propósito de Deus. Esta é a operação da graça, nos fazer pessoas parecidas com Jesus. E a graça também, meus amados, ela nos leva para um outro patamar. Ela nos dá uma esperança eterna. A graça de Deus em Cristo oferece uma esperança que transcende essa vida, proporcionando a certeza da vida eterna para aqueles que a recebem. A graça é o caminho feito por Deus, para que nós pela fé possamos trilhar o caminho da eternidade. Você quer trilhar esse caminho, meu amado? Aleluia! Eu quero trilhar, Senhor, pela graça, eu quero trilhar o caminho da eternidade. Aleluia! Glória ao Senhor! A graça é o instrumento da verdade, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória. Isso veio com Cristo. A glória de Deus, irmãos, é a manifestação da graça. A gente pensa que a glória de Deus ainda é uma fumaça que vai aparecer nesse mundo, que vai aparecer na igreja. Não, a glória de Deus é a manifestação da graça na vida das pessoas. Quando você vê uma pessoa transformada, ali tem glória. Amém, irmãos? Amém. Ali tem glória, e Deus quer manifestar a sua glória, porque o homem caído, todos pecaram e carecem do quê? Da glória de Deus. Glória e graça caminham juntos, e vimos sua glória, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória. Aleluia! Graça, verdade e glória caminham juntos, e nos levam, sabe para onde? Para a eternidade. É o caminho da eternidade de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A graça não é liberação, como nós cantamos, para o pecado, e sim a força infinita para a santidade. Muita gente pensa numa graça, não, está trazendo legalismo. Não, graça não é para trazer legalismo, irmão. A graça é para nos ensinar a ser fortes, é para nos ensinar a vencer o pecado. Muita gente pensa que a graça, que eu posso fazer qualquer coisa, de acordo com a minha vontade, realizar qualquer coisa que Deus perdoa. A graça, viver pela graça, é não ter lei, é quase ser um anarquista cristão. Tem muita gente que pensa
Pensa da graça de Deus, a super graça não é outra coisa, não importa o meu comportamento, eu estou perdoado. E eu digo ao contrário, a graça se importa com o nosso comportamento, porque ela quer nos transformar, quer mais do que nos perdoar de pecados, quer nos transformar, quer fazer pessoas totalmente diferentes nesse mundo. Graça não é uma liberação para você viver do jeito que quer nesse mundo. Graça é um fortalecimento divino, é algo que Deus te dá para fortalecer a tua vida, para colocar pilares na tua vida, para te trazer princípios na tua vida e no teu coração, para você ser uma pessoa totalmente diferente e vitoriosa nesse mundo. Eu ouvi um irmão falando da graça, e ele disse que ele era colérico. Daí ele um dia pediu que a graça de Deus atuasse na vida dele. Daí ele começou a ver aquela cólera, aquela raiva, aquele nervosismo com as pessoas, aquela irritação com a esposa, com os filhos, aquilo começou a diminuir naturalmente na sua vida. E ele orava todo dia: Senhor, eu quero a atuação da graça para eu ser transformado, no que eu preciso ser transformado. E um dia a esposa dele chegou e disse: você não está mais irritado? Daí ele disse: glória a Deus. Quando a esposa nota é porque a coisa mudou mesmo, né, irmãos? Quando a esposa fala isso, é porque a coisa começou a mudar mesmo. E eu achei interessante esse irmão contando, porque eu o conheço, né? E a gente não pensa, né, quando vê a pessoa no púlpito, que ela é assim. Mas quantas coisas nós precisamos ser transformados, irmãos, na nossa vida, no nosso caráter, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de responder, na nossa maneira de agir dentro de casa, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, como nós precisamos ser transformados na maneira que nós agimos no trânsito, como nós precisamos crescer, sermos pessoas parecidas com Jesus. Isso só é possível pela graça. Eu quero que você saia daqui nessa noite e lembre disso: a graça de Deus é para me transformar, muito mais do que perdoar. O sangue de Jesus te perdoou, mas a graça te transforma. Romanos 6 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Temos que ter muito pecado para que tenha muita graça? Não, meus irmãos, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como poderemos viver para ele? Ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E o que eu quero proclamar nessa noite, para a tua vida, para a tua casa, para você, meu querido irmão, minha querida irmã, é que você tenha essa novidade de vida. Uma novidade de vida, através dessa graça maravilhosa de Deus. Como o hino canta: eu antes era um trapo, mas agora sou uma nova criatura, através da maravilhosa graça, da amazing grace, que vem do Senhor, que me transformou, tirou todo o trapo de imundícia, e me fez uma nova criatura em Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos aprender e entender, irmãos, de todo o nosso coração, sobre a graça de Deus, nessa noite. Tem um velho cântico do nosso ministério, de um dos irmãos do nosso ministério, que diz: quando terminar essa vida, eu chegar lá no céu, ou o Senhor me encontrar aqui na terra, eu vou encontrar uma multidão de irmãos, esperando para me abraçar, e todos vão me perguntar a uma voz: conta como você, Asaf, venceu e chegou aqui. E o que eu vou dizer? Foi graça, graça,
superabundante graça. Só os crentes raiz estão cantando. Graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi assim. É assim que você venceu e chegou aqui. Não lá no céu apenas, mas chegou aqui, vencedor, transformado, renovado, podendo viver uma nova vida, podendo ter recomeços. A graça, meus amados, é o fundamento do recomeço. Se você precisa de um recomeço, precisa da graça. É impossível recomeços sem a graça do Senhor, porque a graça traz perdão, traz transformação, traz renovação. A graça nos renova, irmãos. É um presente divino para nos renovar. A gente envelhece, tem coisas dentro de nós que envelhecem, mas a graça renova. A gente estava falando das idades hoje, né, pastor? A idade vai indo, minha gente. Olha, faz 49 anos que eu comecei a ministrar. Por isso que vocês me conhecem há tanto tempo. 49 anos quando eu comecei a cantar as primeiras músicas. Faz 40 anos que eu canto a música O Meu Louvor é Fruto. De todas essas é a mais antiga. Depois vem Alto Preço, Jesus em Tua Presença, Minha Alma Engrandece ao Senhor, Superabundante Graça e tantas outras. São 700 cânticos. Então procura lá no Spotify, no Deezer, no Apple Play, Asaf Borba ou Ministério Life, que você vai achar uma quantidade muito grande de canções do nosso ministério. Mas, irmãos, foi graça. 49 anos dependendo da graça. E se eu continuar, e vou continuar mais alguns anos, se Deus quiser, pela graça do Senhor, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Sempre que Rosana e eu fazemos aniversário de casamento, fizemos 41 anos agora, há poucos dias, a gente diz, foi graça, né, Rosana? Não foi nem tu nem eu esse negócio aqui. É a graça, é quando você deixa a graça influenciar a sua vida. Isso é, a graça é aquilo que vem de Deus, vem a retidão de Deus e a capacidade de Deus de você ser em tudo que é seu, nos seus relacionamentos, no casamento, como pai, como mãe, uma pessoa semelhante a Jesus. Isso é graça, irmãos queridos. Isso é graça. Se eu vim aqui só para dizer isso para você, Deus te chama hoje para ser mais parecido com Jesus, pela sua maravilhosa graça. Mais transformado. Homens e mulheres, meninos, moças, transformados pela graça. E é isso que eu coloco aqui, como cerne do que Deus me deu para compartilhar. Graça é a transformação da nossa vida. É o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Quando minha filha Aurora tinha 2 anos de idade, nossa primogênita, o André não era nascido ainda, nós descobrimos que ela tinha uma síndrome, chamada Síndrome de Prader-Willi. É uma síndrome rara, mas muito forte, muito forte na pessoa que a tem. Quando criança a gente não notava nada, mas foi aparecendo, e de repente veio um laudo terrível, que o que nós tínhamos em casa era uma criança especial, que se tornaria uma menina especial, pois uma jovem especial e uma mulher especial, que nunca poderia casar, que tinha todas as suas funções genéticas comprometidas, intelectuais comprometidas, musculares comprometidas. E aquilo veio sobre a nossa vida como um terremoto, sobre o ministério. Mas a graça
transforma. E nós compreendemos que a mesma graça que tinha nos transformado, poderia atuar na vida da Aurora. E nós começamos a nos apropriar dessa verdade, e orar constantemente, para que a mesma graça que nos transformou, transformasse nossa filha especial, do jeito que Deus quisesse levá-la. É muito difícil criar um filho especial, irmãos, porque não vem com manual de instrução. Nenhum filho vem com manual de instrução, mas um filho especial precisaria de um manual mais específico ainda. Mas, em todo o processo de cuidado da Aurora, nós podemos olhar para trás. E por que eu estou contando isso? Porque eu estou escrevendo essa história, a história da vida da Aurora. A gente só pode ver uma coisa: graça, a graça de Deus. E quem convive com a Aurora, o que todos dizem: esta menina é cheia da graça de Deus. Tem alguma coisa que Deus depositou na vida dessa minha filha, muito especial, algo de amor, de pureza, que ela cativa, que ela ama, que ela perdoa, ela não guarda rancor, ela não tem ressentimento, ela não tem nenhum tipo de segregação com rico, com pobre, com preto, com branco, ela conhece as faxineiras. Quando ela fez 15 anos, a gente convidou as principais professoras da escola. Ela disse: mas tem que convidar a Dona Maria. Eu disse: quem é a Dona Maria? É a faxineira dos banheiros da escola, que ela era amiga das faxineiras dos banheiros. E veio a Dona Maria no aniversário de 15 anos da Aurora, porque ela é assim, ela é uma demonstração viva que nós temos da graça de Deus. Então, se você tem algum problema, algum enfermo, algum sindrômico do seu lado, na sua casa, na sua vida, se você tem alguma coisa que é impossível, que não tem médico que dê uma solução, e na Aurora não teve médico que deu solução, ela toma alguns remédios paliativos, mas ela continua com a síndrome, mas com graça. Você profetiza a graça sobre o seu problema, sobre a sua deficiência, sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre o enfermo, sobre alguém que precisa de transformação, de renovação. A graça do Senhor alcança, a graça do Senhor tem essa capacidade de alcançar, como aquele centurião disse: mas manda a tua palavra. Isso é graça que alcança, irmãos. Quando nós intercedemos, é graça que alcança. Orar por alguém é pedir a Deus que a graça alcance essa pessoa. Mas ele não é crente, ele é ruim, ele é isso, ele é bandido, ele é não sei o que, babá. Mas a graça alcança, em nome do Senhor Jesus, a graça alcança. Quando você faz as coisas, realiza na sua vida, realiza o seu ministério, debaixo do poder da graça e da força, você começa a ver os alcances de Deus. Eu e o pastor Hernandes, há uns meses atrás, nós estávamos em um congresso, estávamos juntos em um congresso dos Gideões Internacionais, aqui de São Paulo, e um rapaz subiu lá e deu o seguinte testemunho. Ele era um bandido preso, e os Gideões foram lá e distribuíram o Novo Testamento, e ele pegou um livrinho daquele, mas ele não queria saber nada da Bíblia, então ele todo dia arrancava uma folhinha, ia lá, comprava maconha onde eles tomavam sol, tinha alguém que vendia maconha dentro da cadeia, e ele queimava a maconha e fumava a folhinha da Bíblia. E um dia ele arrancou a folhinha, foi lá para comprar maconha, e o cara da maconha não veio, daí ele começou a ler a folhinha, e se interessou pela folhinha. Daí ele quis ler o resto que tinha depois da folhinha, foi lá e leu a continuidade da folhinha, e continuou lendo. Sabe o que tinha ali, irmãos? Graça. Graça. E esse homem hoje é um pastor, ele se converteu terminando de ler o livrinho, não fumou mais o livrinho,
se converteu e se tornou um homem de Deus e dá esse testemunho maravilhoso, e a gente pode ver, e a gente poderia aqui ficar dando testemunho da graça do Senhor, da atuação de transformação da graça de Deus, que tem em tudo. Quando um homem, uma mulher de Deus, faz as coisas debaixo do poder e da graça, e do amor da graça, às vezes nós levamos a graça incompleta, nós levamos a justiça, e deixamos o amor lá atrás. Tem que levar amor e justiça junto. Às vezes sobre os nossos filhos, vai só justiça. Uma vez meu filho me chamou a atenção: pai, tu só me cobra justiça. Eu disse: tá bom, filho, nós vamos equilibrar, eu vou trazer justiça e amor junto. E comecei a ver como levar justiça e amor junto, porque isto é a graça. Nós precisamos, irmãos, ser mais graciosos uns com os outros, no lar, na casa, no casamento, nos relacionamentos, com as pessoas que não alcançam, que são deficientes, que não compreendem, como a minha filha, como nós precisamos de graça com a vida da Aurora, para compreendê-la, para levá-la passo a passo, para cuidar dela, para deixá-la interferir na nossa vida, e não perdermos a paciência. Às vezes eu e a Rosana queremos namorar, mas tem mãe, né? Chamando, ela já tem 33 anos, e continua chamando mãe, mas tem que ter graça, eu proclamo e profetizo graça sobre a sua vida, sobre essa congregação, irmãos. Eu não vou fazer o apelo está aí sentado, está aí nos bancos. Receba esta palavra e atenda esse apelo aí onde você está. Receba esta palavra e diz: Senhor, eu quero ser mais gracioso. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo graça sobre a vida desta igreja, Senhor Jesus. Homens, mulheres, jovens, crianças, Senhor, que sejam cheios da Tua graça, para serem transformados e serem agentes de transformação. Pessoas que oram por outras e levam graça, que ajudam outras pessoas, aconselham outras pessoas e levam a graça maravilhosa do Senhor. Eu quero abençoar, Senhor, esta igreja, os pastores dessa igreja, sejam homens cheios de graça, da graça maravilhosa do Senhor Jesus, seja derramado abundantemente na vida, no coração, nas famílias, no casamento, nos filhos e filhas, Senhor, desta igreja, nos ministérios, na comunhão entre os irmãos, Senhor, que seja um lugar onde a graça de Deus atue, e a superabundante graça de Deus seja quem governe esta igreja, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu proclamo e abençoo os meus irmãos debaixo da bênção da Tua graça, nesta noite, em nome de Jesus. Graça, Senhor, Tua graça, Senhor, superabundante graça. Amém.